Vamos lá a mais um assunto de história também para finalizar o nosso livro. E nesses assuntos de história, vocês perceberam que vocês trabalharam toda a história, o contexto de vida familiar de vocês. E eu tenho certeza que vocês amaram reviver essa história, não é? E hoje nós iremos trabalhar histórias de família. Toda família tem uma boa história, não é? Eu tenho certeza. Trouxe para vocês a imagem de um quadro antigo. Eu não sei se vocês têm na casa de vocês, mas com certeza na casa dos avós ou bisavós vai ter um quadro desse antigo. Todo mundo tem. Na casa da minha avó tem. E na casa da sua avó? Histórias de família. Como você pode conhecer a história de seus pais, tios, avós e bisavós? Vocês conhecem alguma história? E quem contou para vocês? Como foi possível vocês conhecerem essa história? Através de objetos, através de contação por algum parente ou registros? Como é que foi? Para conhecer um pouco mais sobre o passado de sua família, também é possível conversar com as pessoas que fazem parte dela e pesquisar diversos tipos de registros, como fotografias, objetos e textos escritos. Então, todas essas informações vocês podem obter conversando com o pai, com a mãe, com o tio, com a prima, que sempre no final de semana vem, né, e conta uma boa história de família. A mamãe naquela época, a vovó fez isso. Então, eu tenho certeza que vocês têm uma boa história para contar. Também tem as fotografias que vocês observam, né? Nesse dia aconteceu isso. E também de objetos que algumas famílias guardam como recordação. Olha só, trouxe 2 exemplos de fotografias antigas. Eu lembro como agora, nesse momento, essa imagem aqui, ó, dessa fotografia, lá na casa da minha avó tem. E geralmente quando as pessoas antigas, né, de antigamente batiam, juntava toda a família, reunia para mostrar, ficar registrado a família, né, aquele momento. Então nós temos uma outra época também aqui, ó, quando a fotografia ela ainda era preta e branco, né, preto e branco. Objetos. Quem de vocês em casa ou na casa da avó, do tio, tem esses objetos, ó, de antigamente? Máquina de costurar. Eu acredito que na casa da avó tenha, né? Eu lembro que isso aqui eu brincava horrores lá na casa da minha avó. Fazia que era carrinho. Abajur. Olha como antigamente era a televisão. Esses relógios, ó, maravilhosos. Eu amava ir pra casa da minha tia e ficar vendo lá aquele ponteiro lá balançando. E aqui nós temos, ó, mais objetos antigos também. Telefone. Eu não sei se vocês chegaram a ver, a tocar, a conhecer um telefone desse antigo, achar a coisa mais chique do mundo. Carros de antigamente, né? Aqui, ó, a câmera para gravar. Então, são objetos bem antigos mesmo, que algumas pessoas ainda guardam como recordação. E as cartas, né? Hoje em dia, nós conseguimos nos comunicar através de telefone, videochamada, entre outros, né, acessos através da internet que nós conseguimos ter. Mas antigamente, ó, conseguia falar através de cartas. E esses aqui, ó, eram modelos de cartas. Nós íamos ao correio, escrevia, entregava e tinha que esperar aguardar. Agora vocês terão aqui realizar uma atividade. Página 25 é uma atividade bem legal, é aquele momento de você sentar com a sua mãe, com o seu pai, quem estiver em casa, e verificar se vocês têm uma boa história. Qual foi essa história? E se vocês quiserem compartilhar com a turma, pode mandar um áudio, gravar um vídeo contando essa história. Eu tenho uma história muito interessante do meu avô e eu vou contar rapidinho para vocês, viu? O meu avô, ele contava que na época de festa junina, mês de junho, que é o mês que nós estamos, né? Ele tinha uma promessa com Santo Antônio.
Só que o meu avô, uma curiosidade é que o meu avô, ele era cego. E o que ele fazia? Ele pegava uma moeda, colocava na latinha e botava dentro da fogueira. Então, quando aquela fogueira estourava, né, que tinha muitos fogos ali cinzas, essa latinha com a moeda, ela pulava. E qual era o desafio dele? Era procurar, lembrando que ele era cego, procurar onde aquela moeda estava. E ele dizia que se ele achasse, estava ok, era uma promessa, né? E caso ele não achasse no ano seguinte, ele podia acontecer alguma coisa com ele. Então, eu ficava muito aflita com essas histórias que ele contava. Até que uma certa vez, quando ele contou, ele revelou como funcionava, eu fiquei tão aflita, eu chorei tanto que meu avô parou de fazer, né, essa brincadeira, essa promessa que ele fazia. Então, nessa época, quando ele me contou, eu tinha apenas 6, 7 anos. E foi uma história que marcou muito porque eu nunca mais esqueci. Então, de vez em quando eu lembro, eu me recordo dessa história com muita saudade, viu? Então, eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma boa história de família para contar. Se quiserem compartilhar, pode enviar para o WhatsApp da professora, viu? Beijinhos e até a próxima aula.